Então, a aula de hoje ela vai ser metade teórica, metade prática. Teórica no sentido de que a primeira parte eu vou fazer, vocês vão olhar, e a segunda parte vocês vão tentar refazer. Então, hoje é só manipulação de vetor livre. Tu é minha aluna? Tá, tu tá visitando, né? Ok. Não, a moça aqui da frente. O resto tudo é aluno. Então, hoje a gente vai fazer só manipulação de vetor livre. Isso daqui que está na atividade são as competências que você deve ser capaz de realizar. Ó, a atividade ela está aqui, ó. Se a gente olhar a primeira atividade do bloco de vetores, ela tá lá em aqui, ó, primeira atividade de listas, array, tá vendo? Então ela é atividade aberta, não tem código, não tem teste. Você vai fazer seu código e você que vai testar. Isso daqui é a lista de competências que você deve aprender a fazer. Criar uma lista vazia, criar uma lista preenchida, adicionar e remover elementos do final, fazer impressão formatada, criar um elemento, uma lista sequencial, criar uma lista com valores aleatórios, acessar os elementos por índice, percorrer com for range, procurar usando laço, coisas que nós já fizemos em FUP, fizemos bastante em FUP, só que a gente tem que revisar. Fazer filtragem, fazer transformação, busca, remoção e verificar quais funções já existem, tá certo? Busca, remoção, ordenação. E quando eu digo para vocês criarem os próprios testes, é para vocês criarem as próprias listas, preencherem as listas, colocar o código de buscar. Não tem teste pronto, você não tem que fazer teste. Você tem que escrever seu próprio código. Então, o seu código, ele teria mais ou menos essa cara. Eu vou abrir aqui o rascunho e vou escrever o meu código de teste aqui no rascunho. Então, quando eu chamo criar uma lista, a gente vai fazer assim. Vou criar uma lista. Uma lista, para se a gente esqueceu, ela tem um tipo e uma lista de algum tipo. Então, a gente poderia dizer que eu tenho um array de números e a minha lista, que é um array de números, tem esse tipo. Isso daqui é o tipo da lista. Não está inicializado. Só está inicializado quando eu crio a lista de fato. Aqui a lista está criada. A lista ela é um objeto. Da mesma forma como a gente dava o new nas outras coisas, eu também poderia dar o new na lista. Isso daqui é o que a gente chama de açúcar sintático. Ele é só para deixar a escrita do código mais fluida. Oi. Tá. Mais fez. A mesma coisa de fazer. Tudo bem. Ó. A mesma coisa disso daqui, ó, tá? É uma lista de números. É uma lista de números. Isso é a escrita compactada, né? Açucarada. E essa daqui é a escrita completa. Lista um e lista 2. Então, a minha lista 2 é um array de números e eu vou criar ela como new array de números. Isso aqui é a escrita adocicada, que gera exatamente isso que vocês estão vendo aqui embaixo. É um objeto, então eu tenho que criar dando new, e é um objeto do tipo array, só que é um array de algo, no caso, um array de números. Se eu tivesse aqui uma pessoa, class pessoa. Pessoa vai ter um nome, que é um string, e vai ter um construtor, constructor, que vai receber um nome, que é um string. Des.nome recebe nome. E aí, para fazer completo, coloquei isso aqui como privado. Vou dar um get nome que retorna o nome. E eu poderia ter um set nome que atribui o nome. Des.nome recebe valor.
Então, eu poderia ter uma lista de pessoas. Como é que eu crio uma lista de pessoas? Pessoas é uma lista de pessoa. Eu criei a lista na linha 22, sim ou não? Na linha 22 eu criei a lista. Eu não criei a lista, eu criei a variável capaz de guardar a lista. Quando é que eu crio a lista? Quando eu faço isso. Isso daqui é a lista. Isso daqui é onde eu armazenei o objeto criado. A mesma coisa que a gente viu lá no comecinho, quando eu falei de criar os objetos e guardar esses objetos em algum lugar. Isso daqui é a lista, e essa lista que eu criei, eu estou armazenando aqui numa variável capaz de guardar um array de pessoas. Se eu quisesse a construção completa, new array de pessoa, pronto. Esse array que eu criei agora explicitamente, verbosamente, está sendo armazenado aqui. Então, isso seria criar uma lista vazia. Como é que eu crio uma lista preenchida? Ao invés de criar vazio, eu posso já passar os valores dentro dela. 4, 6, 7. Aqui é uma lista preenchida. Se eu quisesse criar uma lista preenchida de pessoas, new pessoa, Davi, e new pessoa, João. Agora, a minha lista de pessoas está começando com 2 pessoas. Vocês percebam que eu tenho que dar o new, porque se eu não der o new, eu não crio uma pessoa. Então, eu só tenho 2 pessoas porque eu dei o new 2 vezes. Não. Isso daqui, Davi, não é uma pessoa. Davi é um string. Pessoa é um new pessoa. Davi é o parâmetro que eu joguei aqui para o construtor da pessoa. E aí ele ficou armazenado aqui dentro. Mas isso daqui é uma pessoa. Isso daqui é uma string. São tipos diferentes, são coisas diferentes. Se eu, por exemplo, estivesse guardando a idade também, eu poderia dizer que é um Davi de 40 anos. Aqui são os valores que eu passo para o construtor para ele construir a pessoa. Isso é uma rede de números, isso é uma rede de pessoas. Diz. O objeto gerando a placa um novo tipo, ou um novo variável. Aí, aí poderia simplesmente utilizar o quadro para colocar o texto. Realmente. Tá. Utilizar o. Não, você tem que usar o new, porque é o new que cria a pessoa. As aspas preenchem o que a pessoa precisa para ser criada. Você, para criar uma pessoa, tem que dar um new. Sem o new, você não cria o objeto. Só que o objeto, ele pede um nome. Sem o nome, você não cria o objeto. A não ser que o seu objeto aceite começar vazio. Se eu não passar nome nenhum, ele aceita começar vazio. Então, aqui, se você não passar nome nenhum, ele vai utilizar vazio. Mas ele também está esperando o nome. Aqui eu estou criando uma pessoa com o nome vazio, e aqui eu estou criando uma pessoa com o nome João. Mas eu preciso do new. Sem new, eu não crio a pessoa. Aqui não tem o new porque esses são tipos primitivos. Tipos primitivos não precisam de new. Inteiros, booleanos, strings, números, tudo isso daqui é tipo primitivo, não são objetos. Tipos primitivos não precisam de new. Eu não preciso fazer new 1, new int 1. Basta eu escrever 1 e ele sabe que esse 1 é um número. Aí você já vai ter para criar, né? Agora. Depende, ué. Depende do tipo. O que é o tipo? Frutas é de que tipo? Se for um array de string, aí não precisa. É banana, uva, porque é um array de string. String é primitivo.
Não é bem primitivo, mas a gente tem um açúcar sintático aqui. Ele aceita eu criar desse jeito. Mas objetos que você define, se eu quisesse, por exemplo, criar minha própria fruta, classe, fruta, a fruta vai ter o nome e as calorias. Agora eu tenho que dar um new, porque a minha classe eu tenho que criar explicitamente com o new. Então, se no caso isso daqui não fosse um string, fosse uma fruta, aí eu teria que dar o new, fruta, banana, que o peso que é 50 calorias por banana. Aqui precisa do new, porque o tipo é fruta, não é um tipo primitivo, assim, digamos, usemos esse nome, tá bom? Muito bom, muito bom. Sigamos, sigamos ou sigamos. Bora para o próximo. Sei criar vazio, sei criar preenchido. Tá vendo? Isso aqui eu estou criando preenchido. Estou criando um vetor já com duas pessoas. Eu posso precisar adicionar no final. Cadê? Ó? Adicionar e remover elementos do final. Mas eu também vou precisar adicionar ou remover do começo. Como é que eu boto o número no final da lista 1? É com o push. 77. Como é que eu boto no começo? Lista 1 ponto unshift. Unshift, ó, insere no começo. 55. Agora eu coloquei o 77 no final, 77 vem para cá. Coloquei o 55 no começo, 55 vem para cá. Se eu mandar imprimir a lista, console.log, lista 1. Quando eu digo para vocês testarem, é para vocês imprimirem e verem se aparece o que devia aparecer. O que é que tem que aparecer agora? 55, 1, 3, 4, 6, 7, 77. 55, 1, 3, 4, 6, 7, 77. Está aqui minha lista. Se eu mandar imprimir as pessoas, console.log de pessoas. Ué, pessoa e pessoa. Mas eu não criei, não foi o Davi e o João? Por que é que vocês acham que não está aparecendo Davi e João? Está aparecendo pessoa e pessoa? É. Você precisa ter o toString, porque é o toString que ensina o objeto a gerar o texto dele mesmo. Então, quando eu crio aqui o meu toString, eu estou dizendo que a pessoa sabe gerar um texto dela mesma. Poderia aqui, só para colocar, retornar o nome. Então, na hora que eu imprimir... Não. 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 Que aqui é pessoas, é um vetor de pessoas. Eu teria que transformar. Deixa para chegar daqui a pouco. Daqui a pouco, quando chegar em mapeamento, a gente consegue fazer isso certinho. Eu teria que fazer assim, ó. Vou transformar as pessoas, fazendo com que cada uma delas vire o toString. Teria que ser assim. Davi e João. A gente chega já nisso daqui. Vamos parte por parte. Inserir no começo e inserir no final. O push faz o quê? O unshift. E como é que eu tiro do final? Pop. Como é que eu tiro do começo? Shift. Então, se eu mandar imprimir agora, eu vou ter a mesma lista do começo. Lista. 1, 3, 4, 6, 7. Beleza? Algumas observações. O pop e o shift, se a gente olhar para a carinha deles, eles retornam o número removido ou undefined se não teve número removido. Então, ele já me devolve a informação que ele removeu. Se eu quisesse pegar, né? Por exemplo, seja removido é igual a lista 1.pop. Se eu quiser imprimir o removido, console.log removido. Isso daqui é para sair quem? O final. O final é o 77. Então, se eu mandar imprimir isso daqui, é para quem eu coloquei no final eu consegui remover. 77.
Inserir no final, inserir no começo, remover do final, remover do começo. E se ao invés de eu estar trabalhando com números, eu estivesse trabalhando com pessoas? Como é que eu faço, então? Como é que eu insiro o Alexandre no final da lista? Pessoas, ponto, push. Como é que eu boto o Alexandre no final da lista? New, pessoa, Alexandre. Para criar uma pessoa, eu preciso do new. E para inserir no começo? Pessoas, ponto, shift, new, pessoa, Fabiana, console, ponto log. Eu quero pegar o vetor de pessoas e em cada pessoa eu vou transformar ela no texto dela. É isso que essa linha diz. A partir do vetor de pessoas, cada uma das pessoas que era um objeto, eu vou transformar em texto, porque aí o console.log consegue imprimir um vetor de textos. Fabiana, Davi, João e Alexandre. Cabeça. Bora para o próximo. Fazer impressão formatada. Às vezes, a gente precisa gerar a saída de uma forma específica. E aí a gente tem um método muito útil para a gente, que é o método join. O join, ele junta o vetor, junta, e aí você vai dizer como é que você quer juntar os elementos. Então, por exemplo, se eu pegar a minha lista, console.log, e mandar imprimir a lista, olha o que é que vai sair. Os números, está vendo aqui? Mas obrigatoriamente ele vai colocar essa chave no começo, esse espaço no começo, esse espaço no final, essa chave no final e separar por vírgulas. Só que às vezes você não quer assim. Você não quer as chaves, você não quer as vírgulas, você quer outra coisa. Então, para isso é que entra o nosso amigo join. No join, você diz como é que você vai juntar os elementos. Ah, eu quero juntar os elementos usando dois pontos. Então, isso daqui vai te gerar um texto. O join, ele te gera uma string, onde ele pegou todos os elementos e juntou usando dois pontos. Então, se você mandar imprimir isso daqui, 1, 2 pontos, 3, 2 pontos, 4, 2 pontos, 6, 2 pontos, 7. Ele juntou tudo, tá vendo? Ele não colocou mais aquelas chavezinhas. Ah, mas eu quero as chavezinhas. Então, você pode colocar. Vai ser a minha abre a chave, mais a lista, mais fecha a chave. Então agora, abre chave, a lista, fecha a chave. Ah, mas eu queria ponto e vírgula. Então o que é que entra aqui no lugar do join? Ponto e vírgula. Não. Ponto e vírgula é isso, né? Ponto e vírgula. Então agora. Ah, mas eu quero vírgula espaço. Vírgula espaço. E eu quero entre chaves. Valeu-me Deus. Vírgula espaço. Ué, o que aconteceu com o meu texto? É. Por que que ele não aceitou as minhas chaves? Que é isso? Não, mas. Ah, é. É verdade, é verdade, é verdade. Tá com esse bug mesmo que eu não consertei. Teria que rodar na mão. É verdade. Quando dá as chaves, ele dá erro. Tenho que lembrar desse. Hã? Não, mas a culpa não é do JavaScript. É do próprio TKO mesmo, que quando ele pega as chaves, ele tá com bug de formatação. Lembrei, eu tinha ficado de corrigir, mas tinha esquecido completamente. Corrigir isso na volta para Fortaleza hoje. Dentro do ônibus. Bora. Ok. Mas vai funcionar. As outras coisas todas vão funcionar. Se eu colocar aqui um negócio desse. Beleza. Foi impressão formatada. Lembra, isso daqui gera um texto. Estou jogando direto para o console.log, mas podia ser um texto. E aí você poderia juntar
juntar o texto com outras coisas. Minha saída é o texto de saída é. E aí vai juntando com as informações que você quer. Mais igual. O texto de saída é, e aí no final você imprime o que você quer. Console.log, saída. O texto de saída é, e aí vai concatenando, juntando, concatenando, juntando. Bora. Criar um array com elementos de 0 até n. Para isso, a gente vai precisar usar um laço. Ao invés de a gente criar a nossa lista preenchida, vamos criar ela vazia e vamos preencher. For i começando do 0, i menor do que 30, e mais, lista ponto push. E aqui, meus elementos de 0 a 30. De 0 a 29, na verdade. Console.log de lista ponto join vírgula. Juntar eles com vírgula para ficar tudo na mesma linha. Os elementos de 1 a 30. Ó, nem cabe, de 1 a 30. 0,29. Beleza? Criar um array com valores aleatórios. Ao invés de enviar um número aqui, o i, eu teria que gerar um número aleatório aqui. Não sei se vocês ainda lembram como é que gera um número aleatório. Eu preciso do math.random. Só que o random me gera um número entre 0 e 1. Se eu quero entre 0 e 100, por exemplo, eu multiplico esse negócio por 100 e pego a parte inteira. Math.floor. Então aqui eu tenho a equação toda. Isso daqui me gera um número entre 0 e 1 quebrado, 0,50 e 90 e não sei o quê. Se eu quero que o meu número vá entre 0 e 100, eu multiplico isso para expandir o intervalo. Agora eu vou ter um número entre 0 e 100 quebrado. E com math.floor, eu tiro a parte quebrada e deixo só a parte inteira. Agora eu tenho vários números entre 0 e 99. Se eu tirar o join, ele vai quebrar para caber na tela. Aqui, ó. Entre 0 e 99, bem bonitinho. Eu lembrei de gravar isso. Lembrei. Como nós já vimos muitas coisas semestre passado, que nem faz tanto tempo assim, eu estou indo numa velocidade não tão lenta, até agradavelmente rápida. A brisa nos olhos. Não consigo nem olhar de tanto vento. Vocês se lembravam de alguma coisa que vocês viram em FUP? Eu já tinha esquecido tudo. Hum? Tem a melhor idade. Ah, você ia falar a maior idade. Ou menor idade. Ah, sim. Ah, entendi. Matando os gatos, matando os gatos. Coisa sem sentido esse negócio de matar gato. Bora, sequência aqui. Só lembrando, tá? Percorrer os elementos utilizando for range. Bora lá. Como é que Isso daqui é um for indexado, né? Se eu quisesse, por exemplo, criei 30 elementos. Quero percorrer os meus elementos imprimindo para cada elemento da lista. Para cada elemento da lista, console.log elemento. Vou percorrer eles aqui usando um for range. Range, em inglês, seria como é que eu traduzo isso? O espaço percorrido, né? O alcance. O alcance. Tem coisas que são difíceis de traduzir. Então, esse range seria o espaço que você vai percorrer na tua lista. Então, aqui eu teria os meus elementos. Ó, todos eles aqui em sequência até o final. Os meus elementinhos.
Só que para percorrer usando o índice, i começando do zero, i menor do que 30, ou i menor do que lista fonto length. E agora, ao invés de eu imprimir elemento, eu imprimiria lista índice i. Para todos os elementos, percorre e imprime pelo índice. E aí eu tenho aqui o mesmo resultado, só que agora utilizando os índices. Quando é que eu preciso dos índices e quando é que eu não preciso dos índices? Vocês lembram? Se a posição é importante para mim, eu uso o índice. Ou se alterar o valor que está naquela posição é importante para mim, eu também tenho que usar o índice. Sem os índices, eu estou recebendo a cópia do elemento primitivo e agora vai ser difícil. Ó. Agora vai lascar tudo. Agora vai lascar tudo. Agora vai lascar tudo. Eita, pleura, bora? Vou dar aqui 30 segundos para vocês recuperarem a gasolina mental. Hã? Eita, pleura. Bora. Vamos lá. É um conceito que não tem como a gente escapulir dele, mas temos que passar por ele. 3, 5, 7, 9. Bora aqui. Vamos aqui, que senão você vai ficar num erro sem fim e nunca vai conseguir descobrir porque é que está dando errado. Vamos lá. Quando você faz o for range para cada elemento da lista, você consegue, para cada elemento da lista, você consegue, entenda, copiar esse elemento e utilizá-lo. Se você está com um primitivo, você vai ter acesso ao valor, porque o comportamento vai ser diferente nesses dois. Se você está com um primitivo, você vai ter acesso ao valor. Mas se você tentasse alterar, você não conseguiria. Vamos lá, é a diferença entre valor e lugar. Quando você está com um primitivo e você percorre um primitivo assim, você está recebendo os valores. Então, se você tentar alterar elemento mais um, você não vai conseguir. Você não consegue alterar isso daqui para 2, não consegue alterar isso daqui para 3, isso aqui não vai virar 6, isso aqui não vai virar 8, isso aqui não vai virar 10. Por quê? Porque quando você percorre o primitivo, ele copia o primitivo para você e te dá uma cópia. Ó, tá aqui, ó, uma nova variável com valor 1. Se você alterar isso daqui, você está alterando a do vetor ou a cópia que você tem? A cópia, você está alterando a cópia. Você não tem acesso a alterar. Você não consegue mudar o teu vetor assim, ok? O comportamento é diferente quando você tem um objeto. Porque quando você tem um objeto, objetos nunca são copiados. Aqui eu estou te dando o verdadeiro objeto Davi e o verdadeiro objeto João. Você consegue dar um get, alterar alguma coisa, dar um set, alterar alguma coisa. Mas se você quisesse alterar o elemento que está no vetor, aí você não teria acesso, porque você não tem mais o vetor. Isso daqui, cara, é um conceito complicado para Dedéu de explicar. Mas é porque eu trato de forma diferente. Trato de forma diferente variáveis primitivas e objetos. Variáveis primitivas e objetos. É que nem você pensar assim, ó. Se você tem seja A recebe 5. Na hora que você está fazendo o teu for, tu está jogando ele para outra variável, seja B recebe A. Se você alterar o B, você está alterando A, sim ou não? Não, porque B é outra variável. B é outro bloco de memória. Concorda? A e B tem o valor 5. Se você alterar o B, você está alterando A? Não. B é outra variável, outro bloco de memória. Só que se você tivesse com uma pessoa, A e B
A e B são duas pessoas diferentes ou são a mesma pessoa? A mesma pessoa. Então, quando você faz um laço desses em cima de uma lista de objetos, você entende, está recebendo os objetos reais, porque objetos não são copiados, eles são passados por referência. Ok? Então, se eu dissesse, por exemplo, que para cada elemento de pessoas, elemento ponto set nome, sou elemento ponto get nome. Eu estou passando em cada uma das pessoas e estou pedindo que ela mude o nome dela para sou alguma coisa. Então, o Davi vai virar sou o Davi. O João vai virar sou o João. Porque quando eu navego numa lista de objetos, eu não faço a cópia dos elementos, mas eu pego apenas a referência deles. Foi ou não foi? Ou mais ou menos foi? Hã? Ele está pegando o nome que já tinha. Então, se tinha Davi, ele pega o nome do Davi. No Davi, vai deixar de ser Davi para virar sou Davi. No João, vai deixar de ser João para virar sou João. Porque esse elemento é realmente o objeto que está dentro do vetor. Mas quando eu faço isso daqui com primitivos, com strings, com números, com booleanos, para cada número na lista de números, número mais número vezes 2, eu não estou dobrando o número, porque esse daqui é a cópia do valor que está dentro da lista. Em primitivos eu faço cópia, em objetos eu pego a referência. Por que a gente não copia objetos? Em linguagens dinâmicas, todos os objetos têm que ser criados explicitamente com new. Então não vai fazer cópia implícita. Quando você tem uma linguagem que você pode decidir se o objeto é estático ou dinâmico, mutável ou imutável, você controla. Mas aqui não. Aqui, por exemplo, em Python também é a mesma coisa. Primitivos são copiados, objetos são referenciados. Então, se você quisesse copiar um objeto, aí você teria que fazer uma cópia explícita dele, chamando um clonar ou alguma coisa assim. Você não consegue copiar um objeto a não ser que você copie manualmente, explicitamente ele. Tudo bem? Tudo bem? Diz! Não é outra. Quantos objetos eu criei aqui nessas três linhas? Não. Objeto eu crio com o new. Eu só criei um. A gente tem que separar o objeto, que é uma coisa que você não vê, entenda assim, não consegue manipular, da referência. A referência é quem guarda o objeto. Você tem duas referências, A e B. Entenda que o cara que você está lidando aqui, o que a gente chama de variáveis, eles são uma tabelinha que apontam para posições da memória. Então, aqui, lá na tabela de na tabela de variáveis, tem dizendo o seguinte: eu tenho A é do tipo pessoa e aponta para a posição 400 de memória. Porque esse new criou na posição de 400 de memória um bloco de memória reservado para guardar esses dados. Quando eu faço B recebe A, eu estou dizendo na minha tabela de variáveis que B também é uma pessoa e ele olha para qual posição da memória? 400, porque ambos olham para o mesmo bloco de memória que foi criado aqui no new. As variáveis, eles são entradas numa tabela que olham para posições de memória. Quando eu dou o new é que eu crio o bloco de memória. Se eu fizesse diferente, new pessoa
Hermano. Agora, esse B está em outro lugar, sei lá, 500, 450. A e B são objetos distintos. A gente manipula os endereços de memória através das variáveis que os armazenam. A gente chama essas variáveis de referências, porque elas olham para objetos. Quando a gente está trabalhando com inteiros, com primitivos, seja x recebe 50, seja y recebe x, x é do tipo número e está na posição 500. Y é do tipo número e vai estar na 520. Na hora que eu fiz uma atribuição entre primitivos, eu criei um novo bloco de memória. Entre objetos, não. O que é que esse new pessoa vai fazer? Nada, foi só para dar um exemplo. Eu estou usando eles em canto nenhum, não. Estou usando eles em canto nenhum, não. Foi só para dizer que quando eu crio alguma coisa, eu estou fazendo isso. Por exemplo, nesse vetor, eu estou fazendo a mesma coisa. O vetor chamado pessoas é do tipo vetor de pessoa. E ele tem algum lugar na memória. Vamos fazer de conta que ele está no 700. Então, se eu olhar para o 700, eu vou encontrar que tem essa informação no 700 e tem essa informação no 700. O 700 está armazenando isso como se fosse uma carreirinha, tentando simplificar o máximo possível, tá? Então, tudo está em algum lugar. Esse algum lugar, para que a gente não tenha que pensar em números, a gente lida com eles através de nomes. Os nomes são as variáveis. As variáveis guardam os números. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou dar um tempo. Antes da gente continuar aqui a próxima parte, que seria a parte de filtragem, transformação e ações da própria linguagem, eu vou dar um tempo para vocês tentarem lembrar o que vocês viram e refazer o que a gente fez aqui. Então, você vai fazer o quê? Criar vetor vazio, criar vetor de objetos, fazer push, fazer pop, imprimir, entendeu? Percorrer, tentar alterar, vai manipular do jeito que vier na sua cabeça.